Muito boa noite, meus irmãos. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Aqui está o pastor Mário novamente. Neste sábado, por que não? Um sábado abençoado. Todos os dias são abençoados. E aqui a noite já chegou. 19h08 na cidade de Campinas. E esses dias, assim que chegue a tarde e noite, o frio vem e vem bastante forte. Vem um ventinho gelado, mas nós estamos aqui para suportar, porque nós temos o fortalecimento do nosso Deus. Deus é o nosso provedor. Irmãos, eu estava lendo, vocês sabem que Deus é o nosso servo e nós somos o conservo? Deus veio para nos servir desde o começo do mundo. Mas, queridos irmãos, eu quero dizer para os irmãos que é 19h08 e aqui nós estamos para trazer a santa palavra de Deus, no intuito de substituir o culto da família, que mais uma vez deveria ser realizado em Borda da Mata, Minas Gerais, nas nossas instalações da Igreja Evangélica Missão Ebenezer Guarulhos, filial de Borda da Mata. Mas como isso não foi possível, eu não posso deixar em branco. Deus me dá algo e essa palavra precisa ser dita hoje, esta noite, daqui a pouco. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos falar com o Pai. Ele está nos esperando para que nós clamemos a Ele. Pai, muito boa noite. Pai querido, Deus amado, sabemos que através do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós temos essa grande liberdade de falar direto contigo, em nome do Teu Filho amado. E aqui estou novamente, Pai, ciente, sabedor do que Jesus disse quando Ele estava na terra. Eu vou e vocês não vão ficar órfãos. Eu enviarei o meu Espírito. E através desse Espírito Santo que faz morada em nós, eu peço que nos dê sabedoria. E dentro desta sabedoria também esteja a sabedoria de ser humilde. Dentro desta sabedoria também tem a sabedoria de saber que a glória nossa é uma pequena flor de uma pequena erva. E essa erva, a tendência dela é murchar, é secar e a flor cair antes das folhas. E claro que a nossa glória não é nossa. Toda a glória é do Senhor. O Senhor disse, eu não divido a minha glória com ninguém. E eu estou aqui para dizer com as mãos levantadas, dizendo, eu aceito, Pai. A Tua glória é somente Tua, Senhor. Mas essa sabedoria do Espírito Santo eu não abro mão, Pai. Nem para mim e nem para aqueles que estão nos acompanhando. Porque algo interessante vai ter. Não é por acaso as coisas. Eu sei que o Senhor já preparou. E nós vamos aprender muito. E nós vamos dar muito fruto em nome do Senhor Jesus Cristo. A vocês, aqueles que me acompanham, meus amigos, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Que o nosso Pai, através do Espírito Santo, abra os teus olhos, abra os teus ouvidos, para que entendam, para que pratiquem e no futuro divulguem também a santa palavra de Deus. Eu quero fazer o convite também para amanhã, que amanhã nós vamos ter o pastor Laércio de Pouso Alegre. Ele já esteve com nós em cultos de missões. E amanhã, a partir das 19h30, é o culto de missão. E ele estará com nós, estará a nossa obreira, a Tuane, no teclado, estará a Beatriz e o Luizinho abrindo os cultos, fazendo a parte intermediária. Estará supervisionado pelo Luiz, pelo Kiko, Francisco e pelo Davi. Então sempre são os obreiros que estão sempre apoiando este ministério. Mas irmãos, sem perda de tempo, vamos para a santa palavra de Deus.
Vamos para a palavra que nos vai dar o ensinamento. Vamos para a palavra que vai nos ensinar, que vai nos alimentar. Pastor Mário, por favor, é sobre a família? Eu respondo, claro, é sobre a família. E qual é o tema? E eu respondo, como ter o céu em seu lar. Você quer ter o céu no seu lar? Pastor Mário, você quer ter o céu no seu lar? Claro que queremos ter o céu em nossos lares. E hoje a palavra vai ser Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23, que nós vamos abrir com essa palavra, mas vamos falar até o 33 deste livro, nesta epístola de Efésios capítulo 5. Então, meus queridos irmãos, antes de mais nada, antes da introdução, antes de nós lermos esses dois versículos, eu quero deixar uma frase da família para vocês. A família é o lugar onde aqueles que caíram podem se levantar. É o cenário onde o perdão triunfa sobre a mágoa e a reconciliação prevalece sobre a hostilidade. Aleluia e glória a Deus. Irmãos, abram comigo a santa palavra de Deus em Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23. Leiam comigo, acompanham comigo, e diz assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Veja que interessante, veja a profundidade desta mensagem, irmãos. Vamos comigo, preste atenção, irmãos. Introdução, o contexto histórico. Vamos falar um contexto histórico sobre dizer que um dos maiores problemas da civilização antiga era o pequeno valor que era dado às mulheres. As mulheres não tinham valor nenhum. Se elas fossem na igreja, elas sentavam no último banco. Se fosse viúva, então, misericórdia. Elas eram vistas não como pessoas, mas como propriedade do pai e depois do marido. Oh, Pai querido. Vamos falar sobre as culturas. Primeira cultura, a cultura judaica. Os judeus tinham um baixo conceito das mulheres. Os judeus pela manhã agradeciam a Deus por ele não lhes ter feito um pagão, um escravo ou uma mulher. As mulheres não tinham direitos legais. Vocês já pensaram, irmãos, todo dia de manhã, o homem, o marido, o cabeça da casa, ou mesmo o jovem, botar o joelho no chão e dizer: Senhor, meus agradecimentos por eu crer no Senhor, por eu não ter sido um pagão. Meus agradecimentos por eu não ser um escravo. Tudo bem, né, irmãos? E meus agradecimentos por eu não ser mulher. Isso nos mostra, irmãos, que as mulheres não tinham direitos legais. Eram propriedades do pai quando solteiras e do marido quando casadas. Na época em que a igreja cristã, não é as igrejas, a igreja cristã nasceu, o divórcio era tragicamente fácil. O homem podia divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo, pelo simples fato da mulher ter colocado muito sal em sua comida, ao sair em público sem véu. A mulher não tinha nenhum direito ao divórcio, mesmo que o seu marido se tornasse um leproso, um apóstata, ou se envolvesse em coisas sujas. Irmãos, isso que eu estou falando era a cultura do judeu.
não tem nada a ver com a santa palavra de Deus, não tem nada a ver com os ensinamentos bíblicos. O marido podia divorciar-se por qualquer motivo, enquanto a mulher não podia divorciar-se por nenhum motivo. Quando nasceu a igreja cristã, o laço matrimonial estava em perigo dentro do judaísmo. Estava nessa situação que nós lemos aí. A mulher não tinha valor nenhum. Segundo, cultura grega. A situação era pior dentro do mundo grego. A prostituição era uma parte essencial da vida grega. Demóstenes foi um preeminente orador e político grego de Atenas. Vocês sabem o que ele dizia? E vocês sabem o que ele disse? Temos prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo diário e esposas com o propósito de ter filhos legítimos. Ô irmãos, é coisa de arrepiar, né, irmãos? Misericórdia de Deus, que mundo, meu Pai. Xenófote, um soldado mercenário e discípulo de Sócrates, autor da frase: a finalidade das mulheres é ver pouco, escutar pouco e perguntar o mínimo possível. Os homens gregos esperavam que a mulher cuidasse da casa e dos filhos, enquanto eles iam buscar prazer fora do casamento. Terceiro, cultura romana. Nos dias de Paulo, a situação em Roma era ainda pior. Meu irmão, pior do que eu já li. Parece impossível. A degeneração de Roma era trágica. A vida familiar estava em ruínas. Lúcio Aneu Sêneca, ou Sêneca, foi filósofo e um dos mais célebres advogados, escritores e intelectuais do Império Romano. Sabe o que ele disse? Sabe o que ele escreveu? Sabe o que ele falou? Então vamos lá, meus irmãos, vamos lá com a graça de Deus. As mulheres se casavam para divorciar, se divorciavam para casar. Esse era um dos mais célebres advogados, escritores e intelectuais do Império Romano. E ele escreveu: as mulheres se casavam para divorciar e se divorciavam para casar. Paulo escreve em capítulo 5, versículo 22 ao 33, e nós vamos ler, irmãos. Eu vou ler o que Paulo escreveu naquela ocasião. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aleluia, aleluia. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos.
Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie seu marido. Irmãos, eu fico lendo e fico vendo o apóstolo Paulo numa situação daquelas que eu li sobre a cultura judaica, a cultura romana, a cultura grega. Irmãos, nesse contexto de falência da virtude e desastre da família, Paulo estava apontando para algo totalmente novo e revolucionário naqueles dias. Eu pergunto, quem que dava essa força para esse apóstolo Paulo? Quem dava esta coragem para que ele entrasse em algo totalmente revolucionário? Era o nosso Deus, era o Senhor Jesus Cristo, era o Espírito Santo de Deus que trazia a esse homem a grande força, a grande coragem, o grande entendimento, a grande sabedoria. Quarto, a cultura moderna. Opa! Entramos na igreja, na sétima igreja, a igreja de Laodiceia, a igreja dos nossos tempos, a igreja contemporânea. Então vamos para a cultura pós-moderna. O conceito de família estava confuso, a confusão de papéis. O novo Código Civil parece não reconhecer a diferença de papéis. Reconhece-se a legitimidade de relação que a Bíblia chama de adultério. As relações homossexuais estão se tornando cada vez mais aceitáveis. A infidelidade atinge mais de 50% dos casais. O índice do divórcio aumenta assustadoramente. A cultura pós-moderna está voltando às mesmas práticas reprováveis nos tempos primitivos. E aí, meu irmão, como vamos fazer? Vamos entrar no papel da esposa. Lá está lá no versículo 22 e 24, que nós já lemos. Vamos ler de novo, nunca é demais, irmãos. A palavra de Deus, ela renova. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Irmãos, aqui falamos agora em submissão. O que não é submissão? Pode explicar, pastor? O que não é submissão? Irmãos, submissão não é inferioridade. Devemos desinfetar a palavra submissão de seus sentidos adulterados. A mulher não é inferior ao homem. Ela é tão imagem de Deus quanto o homem. Ela foi tirada da costela do homem e não dos pés. Ela é auxiliadora, idônea, aquela que olha nos olhos, e não uma escrava aos olhos de Deus. Ela é coigual ao homem. Basta nós lermos Gálatas capítulo 3, versículo 28 e 1 Pedro capítulo 3, 7, que nós vamos encontrar algo sobre esse assunto. Submissão não é obediência incondicional. A submissão da esposa ou de cada crente a Jesus é uma submissão absolutamente exclusiva. Todos nós somos servos de Cristo. Nunca se afirma, porém, que a esposa deve ser escrava ou serva do marido. Nossa relação com Jesus é uma relação de submissão completa, inteira e absoluta. Não é essa a exortação dirigida às esposas. Se a submissão da esposa ao marido implica
implica na sua insubmissão. Então, meus irmãos, o marido implica na insubmissão a Cristo. Ela precisa desobedecer ao marido para obedecer a Cristo. E o que é submissão? O que é ser submissa? É ser submissa ao marido por causa de Cristo. A submissão da esposa ao marido não é igual a Cristo, mas por causa de Cristo. É uma expressão da submissão da esposa a Cristo. Vejam, as esposas se submetem ao marido por amor e obediência a Cristo. A esposa se submete ao marido para a glória de Deus. Ah, Pai querido. A esposa se submete ao marido para que a palavra de Deus não seja blasfemada. A submissão da esposa ao marido é sua liberdade. A submissão não é escravidão, mas liberdade. A verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Veja o exemplo. Eu só sou livre quando obedeço às leis do meu país. Um trem só é livre quando corre em cima dos trilhos. Verdade, meus irmãos. A submissão da esposa ao marido é sua glória, assim como a glória da igreja é ser submissa a Cristo. Assim também com a esposa. A igreja só é bela quando se submete a Cristo. A submissão da igreja a Cristo não a desonra nem a desvaloriza. A igreja só é feliz quando se submete a Cristo. Quando a igreja deixa de se submeter a Cristo, ela perde a sua identidade, seu nome, sua reputação, seu poder, sua submissão. Não é um senhor autoritário, autocrático, dépota e insensível, mas há alguém que a ama ao ponto de dar sua vida. A submissão da esposa não é um tirano, mas um marido que a ama como Cristo ama a igreja. O cabeça do corpo é o Salvador do corpo. A característica da sua condição de cabeça não é tanto de Senhor, quanto a de Salvador. Louvado seja Deus. Segundo, o papel do marido, que são os versículos 25 até o 33, eu vou ler para os irmãos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor, bendito seja. Glória a Deus, glória a Deus. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Aleluia, aleluia. Por isso, meus irmãos, por isso mesmo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um
Cada um em particular ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Irmãos, se a palavra que caracteriza o dever da esposa é submissão, a palavra que caracteriza do marido é amor. O marido nunca deve usar sua liderança para esmagar ou sufocar a esposa, ou para frustrá-la de ser ela mesma. A ênfase de Paulo não está na autoridade do marido, mas no amor do marido. O que significa ser submisso? É uma pergunta, e eu respondo: é entregar-se a alguém. O que significa amar? Outra pergunta: é entregar-se por alguém. Assim, submissão e amor são dois aspectos da mesmíssima coisa. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Primeiro, os 5 verbos que definem a ação do marido. Quais são, pastor Mário? Amar. O amor de Cristo pela igreja foi proposital, sacrificial, santificadora, abnegada e perseverante. Entregar-se, um amor não egoísta, mas devotado à pessoa amada. Santificá-la, o amor visa o bem da pessoa amada. Purificá-la, o amor busca a perfeição da pessoa amada. Apresentá-la, o amor visa a felicidade plena com a pessoa amada. O casamento judaico tinha 4 etapas: noivado, preparação, procissão e núpcia. O marido deve cuidar da vida espiritual da esposa. Segundo, o marido é responsável pela vida espiritual da esposa e dos filhos. Ele é o sacerdote do lar. O marido precisa buscar a santificação da esposa. Deve ser a pessoa que mais exerce influência espiritual sobre ela. Deve ser uma bênção na vida dela. Será que todos os maridos é bênção na vida da esposa, irmãos? O marido deve cuidar da vida emocional da esposa. De que jeito? O marido fere a si mesmo, ferindo a esposa. Crisóstomo: o olho não trai o pé, colocando-o na boca da cobra. Mas como o marido cuida da esposa, ele não deve abusar dela. Um homem pode abusar do seu corpo comendo em excesso, bebendo em excesso. Um homem que faz isso é nécio, porque ao maltratar o seu corpo, ele mesmo vai sofrer. O marido que maltrata a esposa é nécio. Eu gosto de dizer, irmãos, às vezes a gente fala alguma palavra e as pessoas não são obrigadas a saber. Nécio são pessoas ignorantes. O marido que maltrata a esposa é nécio. Ele machuca a si mesmo ao ferir a esposa. Vamos dar um exemplo. Um marido pode abusar da esposa. De que jeito? Sendo rude, não dando tempo, não dando atenção, não dando carinho, usando palavras e gestos grosseiros, sendo infiel. Segundo, ele não deve descuidar dela. O homem pode descuidar do seu corpo, e se o faz, é nécio e vai sofrer por isso. Exemplo: se você tiver com a garganta inflamada, não pode cantar nem pregar. Todo o seu trabalho é prejudicado. Você tem ideias, mensagens, mas não pode transmiti-la. O marido descuida da esposa com reuniões intermináveis, com televisão, com internet, com roda de amigos. Há viúvas de maridos vivos, maridos que querem viver a vida de solteiros. O lar é apenas um albergue. Aleluia e misericórdia, Senhor. Terceiro, o marido deve zelar pela esposa, alimenta e dela cuida. Como um homem sustenta o corpo,
Um homem deve pensar em sua dieta, em sua comida, deve tomar suficientes alimentos e tomá-los regularmente. Assim também o marido deveria estar pensando no que ajudará sua esposa. Prazer e deleite. Quando ingerimos nossos alimentos, não só pensamos em termos de caloria ou proteínas, não somos puramente científicos, pensamos também naquilo que nos dá prazer. Desta maneira, o marido deve tratar a esposa, ele deve estar pensando no que agrada, naquilo que ela gosta. O marido deve ser criativo no sentido de sempre alegrar e agradar a esposa. E esse alegrar e agradar a esposa é aquele que vem do amor, que não quer nada em troca. Nada em troca. Exercício. A analogia do corpo exige mais esse ponto. O exercício é fundamental para o corpo. O exercício é igualmente essencial para o casamento. É o diálogo, é a quebra da rotina desgastante. A comunicação no casamento é vital. Isso é saber ouvir, mais saber falar, mais transparência, mais perdão, mais verbalizar amor. Carícias. A palavra cuidar só aparece aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Significa acariciar. O marido precisa ser sensível às necessidades emocionais e sexuais da esposa. 98% das mulheres reclamam da falta de carinho. O marido precisa aprender a ser romântico, cavalheiro, gentil, cheio de ternura. O marido deve cuidar da vida física da esposa. O marido deixa todos os outros relacionamentos para concentrar-se na sua esposa. Ou seja, deve amar a esposa com um amor que transcende todas as outras relações humanas. Ele deixa pai e mãe. Sua atenção se volta para a sua mulher. Seu propósito é agradá-la. O marido se une à sua mulher, uma união heterossexual, monogâmica, monossomática e indissolúvel. Guarde essa palavra, irmãos. Indissolúvel. Os dois se tornam uma só carne. O sexo é bom e uma bênção divina na vida do casal. Devem ser desfrutados plenamente em santidade e pureza. Pastor Mário, mas isso é bíblico? Sim, basta lermos 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 e 5 e Provérbios capítulo 5, versículos 15 ao 19. Mostra como deve ser abundante essa relação sexual. Irmãos, agora vamos para a conclusão, que a conclusão está dizendo que numa época como a nossa, de falência da virtude, enfraquecimento da família e explosão de divórcio, é verdade, irmão, é a época que nós estamos, é a nossa época. Essa ideia cristã do casamento deve ser com mais frequência difundida ao povo, deve ser divulgada entre o povo. O dever da esposa é respeitar e o dever do marido é merecer o respeito. Conclusão: o dever do esposo é respeitar e o dever do marido é merecer o respeito. Amém, igreja? Eu agradeço vocês de todo o coração e tenho certeza, meus irmãos, que a santa palavra de Deus, ela sempre tem algo, ela sempre se renova. E hoje, mais uma vez, uma mensagem curta, mas algo que vai nos fortalecer, que vamos dar fruto no futuro e que vamos aprender. Ontem, nos dias passados, eu era casado, hoje eu sou viúvo, mas isso nos ensina eternamente como se comporta
um casal. Amém? Então agora nesse momento, irmãos, vamos orar, agradecer ao Pai, pedir um final de noite, uma noite abençoada, de sábado para domingo, amanhã um domingo abençoado, um domingo de escola bíblica, um domingo de cultuarmos o Senhor. Pai querido, Deus amado, obrigado. Mais uma vez eu senti que o Teu Espírito, Pai, que o Espírito Santo nos contornou, nos colocou no colo, nos pegou no colo, nos dando ensinamento, nos dando alegria, nos dando calma, nos dando controle, nos dando intimidade, fazendo que nós passássemos a ser até mesmo audaciosos para ouvir e para pregar a Tua palavra. Então, Pai, muito obrigado de coração, Pai. Agora, para aqueles que estão saindo, que estão passeando um pouco com suas famílias, estão indo talvez até mesmo na igreja, que seja abençoado, que seja coberto com o manto do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão em casa, que daqui a pouco vão se deitar, vão descansar, que tenham a noite, que se tem insônia hoje não vai aparecer a tal de insônia. Hoje vão dormir, eu profetizo, eles vão sonhar com os anjos, vão ouvir a trombeta de Jesus, a trombeta dos anjos, que é Jesus chegando, que é o noivo vindo buscar a noiva. Pai, muito obrigado, Senhor. Abençoa esses que têm sempre me prestigiado. Isso serve como um estímulo para a gente, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Amém.